Muito bem, gravação iniciada. Hoje é dia 17 de maio de 2022. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas na data de hoje. Bom dia a todos. Hoje, na composição da Câmara, todos os titulares presentes, Dr. Douglas Kuchiyama como vice-presidente, Dr. Flávio José Arantes e também Dra. Maria Alice Formigoni. Pela representação fiscal, Pedro Abraão. Dando início, então, à nossa sessão de hoje, nós temos por praxe iniciar os processos com pedido de sustentação oral. Como bem observou aqui a ilustre relatora, antes de iniciar a gravação, já houve a sustentação oral, mas, dado o tempo transcorrido, né, entre a última retirada de pauta, né, a última sessão e a de hoje, eu vou conceder a palavra ao ilustre advogado, Dr. André Ricardo, para que apresente suas considerações a respeito do processo. Então, doutor André, o senhor está com a palavra. Antes de conceder a palavra, desculpe, a doutora Maria Alice, podia nos fazer, então, o resumo do processo, por favor. Aí, em seguida, eu abro a palavra, doutor André, desculpe. Claro. Pois não. Então, bom dia a todos. Trata-se de um recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância que manteve integralmente o AIM, por meio do qual foi imputada uma única acusação autuada de crédito indevido do ICMS no período de janeiro de 2015 a outubro de 2019, mediante escrituração no registro de entradas de notas emitidas a título de apropriação de crédito pela aquisição de bens integrados ao ativo imobilizado, CFOP 1604, sem comprovação de origem, pois não localizados os documentos fiscais e ou seus itens correspondentes. A recorrente solicitou o cancelamento da autuação, reiterando os argumentos na defesa, sintetizados assim: a decadência dos créditos relativos aos meses de 2015, entendimento, né, de que como produto vendido pela concessionária de distribuição de energia elétrica é tributado pelo ICMS, não há razão para se negar a esta o direito à apropriação do crédito em relação aos bens de seu ativo imobilizado. A tese fazendária mistura e confunde a tributação da atividade resultante do uso de energia elétrica, serviço de iluminação pública, com o consumo da energia elétrica, sugerindo que a não tributação da atividade resultante pelo ICMS anularia o crédito do ativo imobilizado. Carece de fundamento a afirmação da decisão recorrida e do AIM de que os bens em questão seriam destinados ao uso e consumo do estabelecimento e, portanto, não autorizariam o direito à apropriação dos respectivos créditos do ICMS. Em relação aos bens destinados à construção e ampliação da rede elétrica integrados ao ativo imobilizado, o crédito do ICMS é legítimo. Não efetua a apropriação de créditos do ICMS em relação aos bens destinados à manutenção de suas linhas de distribuição de energia elétrica, mas tão somente em relação àquelas destinadas à ampliação, implantação ou substituição das linhas já existentes. Quanto aos aspectos probatórios atinentes à origem e registro dos créditos glosados, a recorrente instruiu sua defesa um demonstrativo indicando detalhadamente a indicação das chaves de acesso, os números de item de nota fiscal, a indicação do valor pago a título de diferencial de alíquota em relação aos bens relacionados. A prova acima indicada foi realizada por amostragem, com abrangência sobre mais de 70%, dos valores envolvidos, justificada pela ocorrência de força maior na forma do artigo 83, Decreto 54.486 de 2002, em razão de incêndio ocorrido no Arquivo Geral do Grupo Energisa. A representação fiscal apresentou contra-razões ao recurso ordinário, manifestando-se pelo seu não provimento. Esse é o relatório. Agradeço a doutora Maria Alice. Passo, então, a palavra ao doutor André Ricardo para que apresente suas considerações. Doutor André, com a palavra. Bom dia a todos. Cumprimento aqui, senhor presidente, senhora relatora, representação fiscal.
Bom, eu vou tratar aqui mais das questões jurídicas, para tentar ser bastante breve. Tá? Primeiro ponto aqui, senhores, que eu vou tratar da glosa dos créditos de ICMS relativos aos bens utilizados para prestação de serviço de iluminação pública. Tá? Aqui há uma tese sustentada desde o auto de infração e foi acolhida pela decisão de primeiro grau, e vale dizer, há um precedente da Câmara Superior na mesma linha de raciocínio. Tá? Meu papel aqui é mostrar que há um erro, há um raciocínio falacioso aqui que respalda esse entendimento pela glosa do ICMS nos bens destinados à iluminação pública. Qual a alegação aqui, basicamente? Vamos entender a questão. A distribuidora ela tem bens que são aqueles itens de postes, cabos, cruzetas, e tem até imagem no próprio nosso recurso, que são os postes de iluminação pública, aquelas lâmpadas que ficam nas vias públicas, né, para iluminação pública. Esses itens são de propriedade da empresa, tá? E elas são utilizadas no serviço de iluminação pública. Muito bem. Acontece que a Fazenda faz uma distinção no seguinte sentido, dizendo que a distribuidora faz o serviço de iluminação pública. Isso não é verdade, porque a competência para prestação de serviço público, de iluminação pública, é do município. Quem realiza iluminação pública é o município. Tá? Tanto é assim, que o município é quem paga a energia elétrica consumida no serviço de iluminação pública. Porque, obviamente, há um consumo de energia elétrica para iluminar as ruas. Há uma emissão de fatura pela distribuidora e há um destaque de ICMS sobre essa fatura. E o município paga essa conta, que contém ICMS. Então, o que eu quero dizer... Aí vocês me perguntam, mas por que a distribuidora tem os equipamentos de iluminação pública? Porque a conta de energia, de consumo de energia elétrica na iluminação pública, ela não é feita via medidor. Ela não é como nas nossas casas, que vai lá um leiturista e tem um relógio e lê o consumo. Porque imagina, você teria que ter leitores no município inteiro. Pega o município de São Paulo, você teria que ter em todos os postos do município um medidor. Não é assim que funciona. A medida, o consumo de energia na iluminação pública é feito de modo indireto, via estimativa do número de equipamentos e lâmpadas existentes no município. Número de lâmpadas e equipamentos do qual a distribuidora tem total controle. Então, eu tenho controle desses ativos, há uma estimativa de consumo nelas, eu atribuo um valor de consumo de energia e tributo essa energia pelo ICMS. Então, a distribuidora que vende essa energia elétrica para o município paga o ICMS na saída da energia elétrica. Ora, se eu tenho uma saída tributada, eu tenho crédito na saída, né? Eu tenho um débito na saída, eu tenho crédito na entrada. Mas qual é a linha sustentada pela Secretaria da Fazenda aqui e acolhida na decisão de primeiro grau? Me permita, só para ser preciso, ela diz o seguinte: há uma distinção, estou lendo aqui ipsis literis, há uma distinção entre fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, que está dentro do campo de incidência de ICMS, e o serviço de iluminação pública sujeito a COSIP. Com base na legislação citada, é possível inferir que não confere direito de crédito de mercadorias destinado à integração do ativo imobilizado e que serão empregadas exclusivamente no serviço de iluminação pública, já que se refere à prestação não tributada pelo ICMS. Olha o que se afirma aqui, está falando, olha, existe um serviço de iluminação pública, esse serviço é tributado pela COSIP. E como é tributado pela COSIP, você não tem crédito na entrada. Calma aí, vamos devagar. A energia elétrica, eu tributo a energia. O que se está discutindo, a distribuidora de energia elétrica vende o quê? Vende energia. A incidência de ICMS? A incidência na saída. O município paga ICMS na saída? Paga ICMS na saída. O que a iluminação pública
tem a ver com isso? Absolutamente nada. Era a mesma coisa, senhor, fazer um paralelo aqui, que eu fornecesse energia elétrica para um hospital e o hospital pague ICMS na aquisição dessa energia elétrica. Mas a alegação é o seguinte, não, mas espera aí, olha, essa energia foi utilizada por um serviço hospitalar. Então, como o serviço hospitalar está fora do campo de incidência de ICMS, você não tem crédito na entrada. Não, mas ele está unindo a atividade que é realizada com a energia com a tributação da energia. É um salto semântico aqui que está sendo feito, ignorando o fato de que a energia elétrica fornecida por um município é tributada. Então, aqui eu peço aqui, vendo só para ter esse cuidado e perceber que a alegação, o raciocínio construído, ele não procede. Infelizmente, senhores, esse entendimento, houve uma decisão do eminente Dr. Augusto Toscano, que eu conheço bem, ele diz isso também, ele adota essa linha de raciocínio, mas com todas as vênias, é uma linha errada. Você não pode confundir a atividade que é feita com a energia da incidência de ICMS sobre a energia consumida. Entendeu? Então, aqui, a questão é muito simples. A distribuidora de energia compra, tem equipamentos onerados pelo ICMS, esses bens de ativo imobilizado, e vende energia elétrica tributada pelo ICMS para o município. E há pagamento de ICMS. Então, se há débito na entrada, há crédito na entrada, há débito na saída. Então, aqui eu tenho todos os elementos para formação do crédito tributário. Avançando um pouquinho mais, muito rapidamente, já para o segundo tópico, senhores, é em relação aos aspectos mais amplos da glosa que foram relativos aos outros bens de ativo imobilizado da distribuidora. Basicamente, o que foi glosado aqui foram os créditos de postes, cabos, cruzetas, isoladores, chaves fusíveis. São todos equipamentos que formam a rede elétrica que os senhores veem nas nossas ruas. Né? Toda aquela rede elétrica de distribuição de energia, aquilo são a rede elétrica, são os postes, cabos, formam um conjunto todo. A alegação qual é? Da decisão de primeiro grau, do acordo, do lançamento, acolhida na decisão de primeiro grau. Esses bens, essa alegação, não tem vinculação com a atividade comercial de fornecimento de energia elétrica. Essa é a alegação básica da decisão de primeiro grau. Mas vamos pensar um pouquinho. Como que a distribuidora de energia elétrica distribui energia elétrica? Via rede, via aérea? Via aérea no sentido de por ondas? Não existe isso. Fisicamente, senhores, fisicamente, o único meio de entrega da energia elétrica nas casas é por meio da rede de distribuição de energia. E essa rede é formada por equipamentos. Esses equipamentos formam um todo, que ele na essência, é o poste, é a cruzeta, os isoladores, transformadores e cabos. A formação desse equipamento, ela segue padrões rígidos da BNT e dos próprios padrões do setor elétrico. A distribuidora não monta uma rede elétrica da cabeça dela. Ela não pode chegar lá e fazer o que ela quiser. Ela tem padrões de altura. Ela não pode fazer rede elétrica no chão. Ela tem que fazer isso suspenso. Então, ela tem que ter um poste para elevar a rede elétrica. Então, isso é um equipamento de distribuição de energia. Sem esse equipamento, eu não distribuo energia. Como é que eu posso considerar que o equipamento que é utilizado para distribuição de energia, para o fornecimento, para a venda de energia, não tem vinculação com o fornecimento de energia? É só para perceber que quando cai um poste na rua, que algum carro bate, e o poste cai energia no bairro. Então, assim, é uma questão, entendemos aqui, sem entrar em detalhes técnicos de engenharia, mostrando que isso aqui é uma montagem eletromecânica, e se utiliza indevidamente, senhores, aqui, muito a expressão construção.
porque, de fato, há uma jurisprudência que afasta o crédito ICMS em construção, é verdade. Nós estamos cientes disso. Mas isso aqui não é uma construção civil. Isso aqui é uma montagem de equipamentos elétricos. Isso aqui, se você usar a construção civil para lato sensu, até uma linha de montagem da Volkswagen é construção. Tudo pode ser construído. Não dá para usar o verbo construir de uma forma tão lata que pega qualquer situação que use equipamentos. Isso aqui é um equipamento elétrico. Então, há também aqui uma utilização da palavra construção de uma forma latíssima, para justamente afastar a jurisprudência, para aplicar a jurisprudência que nega o crédito ICMS em construção. Mas isso aqui não é construção civil. Tá? Isso aqui são equipamentos elétricos que seguem padrões rígidos de montagem e são indissociáveis ao fornecimento de energia elétrica. Então, senhor, sendo aqui extremamente sintético, tá? Pedimos aqui que seja provido o nosso recurso em relação à iluminação pública, porque os fundamentos que justificaram a glosa não se sustentam, porque estão equivocados do ponto de vista de entendimento, porque eles ignoram que a atribuição, que a energia elétrica consumida pelo município é tributada assim, que o município paga a conta de energia. Há uma fatura para o município, e o município paga essa conta. Tá? E aqui, de forma mais ampla, são em relação às redes e linhas e equipamentos utilizados que formam as redes elétricas e que são indissociáveis do fornecimento de energia elétrica a toda a população. Agradeço a nova oportunidade, senhor presidente, fico realmente agradecido, fico à disposição para qualquer esclarecimento ou qualquer detalhamento. Muito obrigado. Cumprimento o doutor André Ricardo pela sustentação, né, pelos esclarecimentos, né, a sustentação já foi feita, mas por enfatizar aí esses pontos que são relevantes, é uma situação bem específica, né, e vale a pena recordarmos aí as ponderações já feitas, né, em sustentação oral. Então, eu passo então a palavra à doutora Maria Alice para que apresente seu voto. Doutora Maria Alice, com a palavra. Obrigada, doutor Orivaldo. Doutor André, gostaria de cumprimentá-lo pela sustentação oral, bastante elucidativa, tá? Mas eu vou pedir licença para apresentar o voto em outro sentido. Tá? Então, vou passar aqui a leitura a partir do item 5. Então, considerando-se que os créditos de ICMS glosados foram escriturados a partir de janeiro de 2015 e que a recorrente tomou ciência da notificação da autuação em 21 de dezembro de 2020, bem como disposto na súmula TIT 9 de 2017, não conheço do recurso ordinário com relação à questão decadencial. Para abordar as demais questões suscitadas no recurso, observe-se que os créditos glosados na autuação sob exame relacionados a entradas de bens destinados ao ativo imobilizado foram apurados no demonstrativo de folhas 21/474 por item e por período, a partir dos lançamentos registrados pela recorrente no SIAP, nos períodos compreendidos entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019, em decorrência da falta de comprovação dos documentos fiscais de origem pela recorrente. Conforme o subitem 9.1.2 do relatório circunstanciado de folhas 10/20, agora entre aspas, o contribuinte foi notificado, notificação 3, a comprovar a origem dos créditos somados por meio da plena e correta identificação dos itens das notas fiscais correspondentes a cada um dos bens adquiridos e registrados no SIAP. Em resposta à notificação, o contribuinte apresentou informações incompletas e incorretas, de tal sorte que nos poucos itens de documentos fiscais que puderam ser localizados a partir das informações prestadas na resposta, foram encontradas informações divergentes daquelas constantes na EFD, como razão social do participante na EFD diferente da razão social do emitente da nota fiscal, descrição do bem na EFD incompatível com a descrição do item na nota fiscal, crédito lançado na EFD em valor superior ao destacado no item do documento fiscal, além de apresentar notas fiscais de emissão própria
como sendo a origem de determinados bens registrados no SIAP. Sem a devida comprovação de origem, o contribuinte acreditou-se, portanto, de imposto que não foi cobrado anteriormente, violando a disposição contida no artigo 61 do RICMES. Fecho aspas. Para comprovar a acusação, o fisco elaborou os demonstrativos de folhas 476/477, em que indicou a divergência entre informações lançadas no SIAP e nas notas fiscais identificadas pela autuada. Demonstrativo de folhas 478/579, em que foram constatados lançamentos incompletos de cada item, objeto do AIN no SIAP, somente com os registros G110 e G125 da EFD. Demonstrativo de folhas 580/763, identificado como, aspas, chave e itens de nota fiscal eletrônica informados e não localizados. E também juntou todas as notificações enviadas à autuada durante a fase fiscalizatória, com a solicitação de informações sobre os documentos fiscais relacionados aos lançamentos do SIAP e as respectivas respostas. Folha 764/1075. Examinando-se as notificações fiscais às respectivas respostas, constata-se que as solicitações do fisco efetivamente não foram cumpridas a contento pela autuada, destacando-se especialmente a notificação número 3, que foi inclusive reiterada, e a respectiva resposta, a folhas 1013/1017, em que constou a seguinte declaração. Aí aqui eu transcrevo uma das respostas que ela apresentou à notificação que solicitava os dados, né? Ela diz assim: conforme solicitado, estamos apresentando os anexos 1 e 2 preenchidos com os dados que conseguimos extrair dos arquivos do SPED fiscal transmitidos à época. Ao analisarmos a base de dados dos arquivos SPED gerados à época, foi constatado que algumas informações foram geradas com inconsistência ou nem mesmo gerada, devido à não obrigatoriedade à época. Tínhamos como alternativa acessar o banco de dados do sistema legado da incorporada e consultar respectivos registros fiscais. No entanto, após o ataque cibernético sofrido pelo Grupo Energisa, o banco de dados do sistema legado da incorporada foi corrompido, impossibilitando seu acesso. Nosso time de tecnologia da informação tem atuado de forma incisiva para a recuperação dos dados. O que ainda não ocorreu até o momento nos impossibilitou o preenchimento de alguns campos do item A e do item B. Então, assim, ela foi notificada várias e várias vezes e ela nunca respondeu a contento. E o AFR autuante juntou todas as cópias das notificações e das respostas, inclusive com os arquivos anexos a cada uma delas. Nos itens 48 e seguintes do recurso ordinário, folhas 4605 e 4606, a recorrente reiterou tudo que já havia alegado na defesa, folhas 1213 e 1251, com relação à comprovação da origem dos lançamentos no SIAP. Então, em primeiro lugar, que ela alegou, né, que juntamente com a defesa apresentou o demonstrativo de folhas 1461/1470, com a indicação detalhada das chaves de acesso das notas fiscais dos respectivos itens correspondentes aos lançamentos do SIAP contestados no AIN, bem como o valor pago a título do diferencial de alíquota do ICMS das operações. 2, que juntamente com a defesa apresentou o relatório de apuração do diferencial de alíquotas de folhas 1472 e 1473, extraído dos dados constantes da EFD. 3, que tais provas foram apresentadas por amostragem, com abrangência sobre mais de 70% dos valores envolvidos, justificando-se tal apresentação por ocorrência de força maior, na forma do artigo 83 do Decreto 54.486, em razão de incêndio ocorrido no arquivo geral do grupo, localizado em Assis. E que parte dos fatos geradores relacionados à presente autuação foram realizados por pessoa jurídica por ela incorporada.
Kaiowá Distribuição de Energia S.A., não tendo sido possível acessar as informações fiscais dessa última após a baixa da sua inscrição estadual. Observe-se que no demonstrativo de folhas 1461 e 1470, apresentado por ocasião da defesa, foi indicada a chave de acesso e os itens de notas fiscais relativos a pouco mais de 270 lançamentos no SIAP, enquanto a IN refere-se a mais de 9.500 lançamentos. Aqui tem um equívoco, que na verdade é mais de 9.400 lançamentos. Depois eu vou corrigir. Vídeo demonstrativo de folhas 478 e 579, não se justificando, portanto, a afirmação de que a prova apresentada na defesa abrangeria, entre aspas, mais de 70% dos valores envolvidos. Ainda com relação ao demonstrativo de folhas 1461 /1470, o AFR autuante apresentou uma relação de impedimentos detalhados, todos eles fundamentados na legislação tributária, o documento de folhas 4526/4527, anexo à manifestação fiscal à defesa. Embora tenha sido concedida à recorrente ciência de tal documento, conforme a decisão de folhas 4528/4531, ela não fez nenhuma manifestação específica sobre esse documento. Quanto ao relatório de apuração do diferencial de alíquotas apresentado a folhas 1472/1473, trata-se aparentemente de um documento de uso e controle interno da incorporada pela recorrente relativo a um único período, dezembro de 2013, que não veio acompanhado de nenhuma prova do recolhimento efetivo do valor totalizado, de modo que por si só não tem valor probatório, aplicando-se-lhe as observações constantes do item 25 da manifestação fiscal, de folhas 4514/4525, que transcrevo a seguir. Então, agora abro aspas. Item 25. Os relatórios de folhas 1472 e 1473 não indicam a origem das informações, nome e hash do arquivo TXT do SPED que conteriam tais dados. Como explanado acima, existe a necessidade de apresentação de um memorial de cálculo de todos os lançamentos relativos ao recolhimento do DIFAL, e não apenas aqueles vinculados aos bens que foram informados no SIAP em cada período de apuração, com identificação plena das notas fiscais, alíquotas e valores destacados no documento fiscal, as respectivas alíquotas internas, os respectivos valores correspondentes ao diferencial de alíquota, culminando com os totais por período que tenham sido levados à apuração. Sobre as alegações referidas nos subitens 3 e 4 do item 10 supra, que são as alegações sobre apresentação de provas por amostragem e de que impossibilidade de recuperação de dados relativos à pessoa jurídica incorporada pela recorrente. Reporto-me as considerações da decisão de primeira instância transcritas a seguir, que também integram o presente voto. Então, aqui são os itens 18 a 20 da decisão de primeira instância, que eu vou pedir licença para ler. Então, 18. No que respeita à juntada de provas pela defesa com base em critério de amostragem, ressalta-se que, quando isso não for facultado pela fiscalização em face da natureza do trabalho desenvolvido, inexiste permissão no processo administrativo tributário para essa prática, senão voltada ao fisco, consoante preconiza o artigo 22, inciso 3 da Lei 13.457, de sorte que compete ao contribuinte fornecer, em regra, todos os documentos exigidos em notificação fiscal. A impugnante tenta justificar o fornecimento de provas por amostragem sob a alegação de força maior, à vista de suposto extravio dos documentos ocasionado por incêndio ocorrido em arquivo da empresa. Todavia, é infundado o argumento porque não está demonstrado nos autos que o contribuinte observou os requisitos da Portaria CAT 17 de 2006, entre os quais o de comunicação do extravio ao posto fiscal que estiver vinculado em 30 dias
conforme o modelo do anexo 1 da portaria, acompanhada da declaração de extravio do seu anexo 2, a lavratura de termo circunstanciado no livro modelo 6, a publicação por 3 dias em jornal de localidade de anúncio relativo à ocorrência com a identificação dos documentos extraviados. A impugnante relata que a autuação fiscal abrange fatos geradores da Kaiowá, distribuição de energia SA de período anterior à sua incorporação, ocorrida em 30 de 6 de 2017, que procedeu à baixa da inscrição estadual dessa empresa e que tal circunstância teria impossibilitado a utilização de certificado digital pela incorporadora, autuada para acesso às informações da empresa incorporada. No entanto, tal fato não pode se opor à Fazenda Pública para justificar o descumprimento de obrigação tributária. Haja vista que, na incorporação, a incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações. Então, agora fecha aspas. Conforme o artigo 38, parágrafo 1º da Lei 6374 de 89, o direito ao crédito do imposto condiciona-se à escrituração do respectivo documento fiscal e ao cumprimento dos demais requisitos exigidos pela legislação. No tocante à apropriação de créditos do ICMS decorrentes da entrada de mercadoria destinada à integração no ativo imobilizado, além das regras gerais atinentes ao crédito, devem ser observadas especificamente as disposições dos parágrafos 10 e 11 do artigo 61 do RICMES, e no plano infrarregulamentar, a portaria CAT número 25 de 2001, que disciplina a apropriação de crédito de bem destinado ao ativo imobilizado institui o SIAP, e a portaria CAT 147 de 2009, que disciplina os procedimentos relativos à EFD e que passou a ser obrigatória com relação ao SIAP a partir de 1º de janeiro. Note-se que as especificações técnicas da EFD, à época dos lançamentos no SIAP, objeto do presente AIM, eram reguladas pelo ato COTEP-CMS número 9 de 2008, e alterações, o qual, com relação ao bloco G relativo ao SIAP, instituiu a obrigatoriedade do registro G130, que é a identificação do documento fiscal, com a identificação do número e da chave de acesso, que ficou faltando aqui, do documento fiscal eletrônico. E com relação ao registro G140, identificação do item do documento fiscal, com a identificação do número sequencial fiscal. Nos lançamentos de que trata o presente AIM, a recorrente não cumpriu o disposto na legislação, pois, conforme constatado pela fiscalização no demonstrativo de folhas 478/579, eles foram entregues incompletos, sem os registros G130 e G140. Apesar de ter sido notificada várias vezes a apresentar as informações faltantes dos referidos lançamentos, a autuada não o fez de forma completa, clara, pormenorizada e inequívoca durante a fiscalização, conforme demonstrado com a juntada das notificações e respectivas respostas, e tampouco no curso do presente processo. No entender desta julgadora, o fundamento da autuação foi a falta de comprovação adequada dos documentos fiscais relacionados aos lançamentos no SIAP, e não a discordância quanto à admissibilidade dos créditos à luz da legislação tributária, em vista da utilização/destinação dos bens objeto de tais lançamentos na atividade da autuada. Embora nos itens 4 a 7 do relatório circunstanciado de folhas 10/20 tenham constado várias considerações genéricas do AFR autuante sobre inadmissibilidade de créditos do ICMS em decorrência da entrada de equipamentos utilizados exclusivamente na prestação dos serviços de iluminação pública, tais como luminárias, lâmpadas, reatores, braços para luminárias, refletores, relés, etc., e de bens destinados à manutenção/construção/ampliação das redes elétricas, à luz de sua interpretação do artigo 66, inciso 5, do RICMES, por entender no primeiro caso que se trata de atividade fora do campo de incidência do ICMS,
E no segundo, que tais atividades não integram atividade propriamente dita de comercialização da energia elétrica, entendo que tais considerações tiveram somente a finalidade de contextualizar o serviço fiscal realizado. Pelo teor do relato de folhas 1 e do item 9 do relatório circunstanciado, depreende-se que, como não foi comprovada satisfatoriamente a origem dos créditos do SIAP, a acusação fiscal foi de, aspas, crédito indevido sem origem comprovada em notas fiscais, fecha aspas. Esse entendimento também é corroborado pelos itens 22 a 24 da manifestação fiscal à defesa, folhas 4514/4525, nos termos transcritos, em que o AFR autuante afasta as alegações da defesa no sentido de que a autuação teria se fundamentado no entendimento do fisco de que os bens constantes do SIAP seriam de uso e consumo do estabelecimento. Agora eu vou passar a leitura desses itens. Então, aqui, aspas, ao contrário do que afirma o autuado, aqui é a manifestação fiscal à defesa, tá? Ao contrário do que afirma a autuada, a acusação de que consta nos demonstrativos citados é a de, abre aspas, créditos tomados a partir de bens sem comprovação do documento fiscal de origem. No procedimento de fiscalização, dentre uma série de verificações que devem ser realizadas, podemos exemplificar a comprovação da origem dos bens e do recolhimento anterior do imposto por meio da plena identificação das respectivas notas fiscais, chave da nota, número do item da nota fiscal, etc. B. Comprovação do devido registro dos bens e respectivos valores creditados no SIAP para que se possa evitar que o contribuinte venha se creditar de valores do ICMS superiores aos destacados nas notas fiscais relativas às aquisições, como ocorre com algumas das notas fiscais apresentadas agora pela autuada em sua peça de defesa, que aqui ele está fazendo a referência àquele documento que ele juntou para se manifestar sobre o demonstrativo 6, que foi juntado pela recorrente. Comprovação do efetivo recolhimento dos valores a título de diferencial de alíquotas por meio da apresentação, por parte da autuada, de memoriais de cálculo demonstrando todos os recolhimentos de cada período da apuração. D. Comprovação de que os bens dos quais se tomou crédito sejam efetivamente bens instrumentais, os termos da decisão normativa CAT 1 de 2001. E comprovação de que o contribuinte tenha levado a crédito em sua apuração valor não superior àquele lastreado nos registros do SIAP. Aí agora essa última observação, ó. Em virtude da não prestação de informações confiáveis pela autuada durante a fase de fiscalização e ao longo das diversas notificações, o AIM foi lavrado após esgotados os prazos para a prestação de informações e também para prevenir a decadência. Aqui eu até grifei, sem que fosse possível sequer concluir a primeira etapa elencada acima. 2 pontos, a confirmação da origem dos bens / mercadorias a partir dos quais foram tomados os créditos, tendo, em consequência, ficado pendentes as etapas subsequentes. Diante dessa constatação, restaria prejudicada, no meu entendimento, a análise das alegações da recorrente referidas nos subitens 2 a 6 do item 2 do relatório, que são justamente essas sobre a admissibilidade, né, do crédito, no entender dela, para essas operações, para essas atividades, prestação de serviço de iluminação pública e manutenção da rede elétrica, relativas à admissibilidade dos créditos em face da destinação dos bens objeto dos lançamentos do SIAP. Porém, para evitar eventuais alegações de cerceamento de defesa, entendo que são inadmissíveis esses créditos, tanto decorrentes de bens destinados à prestação de serviços de iluminação pública, quanto à manutenção, construção e ampliação de redes elétricas, pelas mesmas razões constantes dos itens 24 e seguintes da decisão recorrida, que transcrevo a seguir e que passam a integrar o presente voto. E aqui eu transcrevo os itens 24 até o 39 da decisão de primeira instância.
Por todo exposto, conheço parcialmente desse recurso ordinário do contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento. Então, esse é o meu voto. Eu queria só fazer algumas observações. É o seguinte, quando eu comecei a estudar o processo, e até nas discussões que nós tivemos naquela primeira sessão, eu tinha ficado com uma impressão de que a acusação, né, a glosa dos créditos, se referia a dois tipos de créditos: créditos não, de origem não comprovada e créditos que tivessem sido utilizados nessas atividades de prestação de serviços de iluminação pública ou de manutenção da rede elétrica da autuada, pela autuada, né? Só que depois, examinando bem o processo, a acusação, o teor do relatório circunstanciado, os documentos apresentados, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, a única acusação é a de não comprovação da origem. Então, essa discussão sobre a admissibilidade dos créditos em função da destinação seria uma etapa subsequente, que nesse caso não chegou nem a ser alcançada, porque ela nem chegou a comprovar a origem dos créditos. Então, assim, na minha opinião, assim, se também outro motivo para isso ter sido citado no relatório circunstanciado, como ele fez notificações também solicitando as informações sobre a finalidade dos bens, né, lançados no SIAP, ele talvez, durante a fiscalização, tenha considerado que, como se diz, a justificativa, né, que a autuada justificasse, né, a origem dos créditos, e aí ele poderia passar para uma segunda etapa do serviço fiscal, que seria examinar a questão da admissibilidade em função da destinação. Mas aí eu cheguei à conclusão de que a única acusação foi essa mesmo. Então, por hora, eu não tenho mais nenhuma observação. Assim, a meu ver, toda essa discussão, a autuada na defesa, ela já presumiu que a acusação se tratasse não só da falta de comprovação da origem, como também da questão da destinação, mas na minha leitura não teve isso, não. Eu, assim, se eu tivesse lavrado esse auto, assim, pudesse fazer um reparo, eu talvez teria retirado essas observações do relatório circunstanciado, esses itens 4 a 7, eu acho que também não fariam nenhuma diferença na autuação, absolutamente nenhuma. Mas, enfim, constou isso, só que eu acho que a acusação mesmo é de falta de comprovação da origem. Tá, então, esse é o voto que eu submeto à apreciação dos senhores. Cumprimento a doutora Maria Alice pelo voto proferido, muito detalhista, principalmente em relação à análise das provas, né? Eu, particularmente, quando tive acesso ao processo e atentamente observando seu voto, Maria Alice, era a primeira observação que eu ia fazer, né? A acusação fiscal, ela foca justamente na questão da ausência de prova da origem dos créditos, né? Esse é o ponto, né? Esse é o objeto da acusação, do lançamento fiscal, né? Então, é algo... O doutor André falou muito bem a respeito das questões aí do direito ao crédito, que, particularmente, eu tenho uma visão nesse sentido, da possibilidade, mas aqui a discussão é justamente a questão aqui da ausência da comprovação, né? Inclusive, a gente percebe aqui que há uma justificativa pelo contribuinte, né, de que teve aí um problema de ataque de hacker, né? Teve alguns problemas aí nos seus arquivos, né? Mas o processo está em discussão.
Bom, eu parabenizo aí a doutora Maria Alice pelo relatório, pelo voto, parabenizo o doutor André pela sustentação oral, e o entendimento meu é de que o processo também não deveria ter adentrado nessas questões sobre a aplicação do crédito para iluminação pública ou o ativo imobilizado. As provas dos autos, elas não permitem, no meu entendimento, avançar para essa discussão, porque eu entendo que não é possível o contribuinte fazer prova dessas questões que envolvem essa quantidade de documentos, de itens de nota fiscal, da forma como ele quer. Então, para a gente avançar, se teria direito ao crédito em relação à matéria de direito, ao crédito de iluminação pública, eu entendo que só se ele tivesse trazido aos autos o SIAP corrigido e isso voltasse para o fiscal para analisar, porque da forma como está, qualquer decisão que se der nesse sentido torna o crédito tributário ilíquido, porque não se sabe absolutamente nada a respeito de quantidade. Ele junta uma planilha que informa que tem 70% do valor, mas não tem sequer um totalizador de valor nessa planilha. Então, eu entendo também que o processo não permitiria avançar para a matéria de direito, e, às vezes, isso foi provocado pelo próprio AFR ao trazer isso no relatório circunstanciado, provavelmente pensando ele em rebater algo, as respostas à notificação, né? Mas, de uma forma ou de outra, o processo avançou para essas matérias aí, e eu entendo que, antes disso, o recurso ele merece ser desprovido, porque não se pode avançar para essa análise aí, porque não tem prova da origem do crédito. Então, eu vou acompanhar a doutora Maria Alice. Eu também parabenizo. Pode falar, doutora Maria Alice. Não, pode falar, doutor Douglas. Eu parabenizo o doutor André pela sustentação oral, muito claro. Deu para entender bastante, gerou até uma dúvida aí no primeiro momento, mas também parabenizo a doutora Maria Alice pelo voto. Como o Flávio disse, como está no voto mesmo, essas questões aí prévias ao crédito, fica difícil da gente acolher a pretensão do contribuinte nessas situações, a não ser que fosse feita uma prova diferente, né? Alguma, sei lá, aí eu até nem, nesse caso eu não sei, assim, eu não diria qual que seria a prova, mas eu acho que isso carece de prova, uma vez que a gente não consegue nem saber o que é e quanto está sendo discutido, né? Então, eu também vou acompanhar a doutora Maria Alice, já parabenizo pelo voto, eu já manifestando aqui meu voto expresso. Senhor presidente, estamos de acordo aí com o voto da doutora Maria Alice, e eu gostaria de parabenizá-la principalmente pelo fato de, além da minuciosa análise de provas, trazer muito bem claro, de uma forma bastante transparente, bastante cristalina, essa questão de que o auto de infração, o objetivo dele, o âmago do auto de infração, realmente é a falta de comprovação dos ativos imobilizados para os quais foi feito o crédito, e não essa discussão de iluminação pública ou distribuição de energia elétrica. Então, por isso, realmente fica muito claro que a autora não conseguiu comprovar que deu entrada nesses materiais, e o fisco foi claro nesse sentido nas suas diversas manifestações a respeito. Então, parabéns à doutora Maria Alice pelo voto extremamente detalhista, e estamos de acordo. Obrigado, senhor presidente. Doutora Maria Alice, eu peço então que você tinha que fazer alguns ajustes, né? Então, eu já fiz. Já fez? Pode registrar, já. então. Tá, eu só vou pedir licença para fazer uma breve preferência, concordando com a relatora, né? Só queria destacar essa questão que eu estou concordando com a questão da análise das provas, mas eu vou convergir eu só queria destacar essa questão, até que o doutor Flávio falou
né, que não pode avançar, né? Porque a relatora, de forma prudente, para evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, enfrentou aí o mérito, né, dessa questão do direito ao crédito. Então, eu vou, só queria fazer a preferência concordando com a relatora, tendo em vista a questão das provas produzidas, né, sem entrar na questão do mérito do direito ao crédito. Só isso que eu ia fazer essa observação, e tenho um entendimento já formado em relação a isso, mas por isso que eu queria deixar registrado uma preferência. Então, eu vou registrar o voto. Eu até fiquei em dúvida sobre essa parte final, se eu assim, já interromperia o voto nesse item 24, né, que restaria prejudicada a análise das alegações da recorrente, mas para evitar, né, uma eventual nulidade, alegação de cerceamento de defesa, então eu resolvi também fazer uma menção assim rápida, né, sobre essas questões de mérito. Mas é isso, então. Tá bom. Eu vou, Então já então, está registrado. tá bom. Eu vou fazer aqui eu vou redigir a preferência, mas é muito breve. Um minutinho só, já encerro. Só traçando um paralelo aqui, essa discussão aí é parecida com aqueles casos de Drogaria São Paulo, né? Que, que fala da coisa julgada tal, mas que o contribuinte discute a questão da coisa julgada e tal, mas ele não comprova o que, né? E aí a gente fica de mão atada, né? Exatamente isso. Tem esse paralelo aí, é bem pertinente, é verdade. Verdade.
Muito bem, eu já registrei o voto preferência. É muito breve, eu estou aqui, então, adotando o relatório da relatora e cumprimentando pelo brilhante voto. Consigno que acompanhe integralmente a ilustre relatora com relação à ausência de provas da origem dos créditos, tendo em vista a motivação do lançamento fiscal nos seguintes termos, é que eu transcrevo o item 1, né? O item 1 do auto de infração. Sim, sendo a questão do direito ou da legitimidade da apropriação do crédito de ICMS é irrelevante no presente caso, de modo que nem seria o caso de avançar nesta discussão, como até disse o doutor Flávio, né? Então, eu estou conhecendo em parte do recurso ordinário e na parte conhecida, negando o provimento. É esse o meu voto de preferência, convergindo, né? Na prática, convergindo com a relatora. Muito bem, é isso. Posso, então, encerrar os debates? Então, debates encerrados. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário parcialmente conhecido, negado provimento à unanimidade, né? Apesar do voto de preferência. Julgamento encerrado. Eu agradeço e cumprimento o doutor André pela participação e pela paciência e desejo aí um bom dia, doutor André. Bom dia a todos. Agradeço, doutores. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, tchau. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Mix Tecnotintas, Resinas Termoplásticas Eireli. O relator é o Dr. Douglas. O AIN é o 4092488. O voto já está registrado, de modo que eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que apresente seu voto, tendo em vista a ausência de sustentação oral, de inscrição para sustentação oral. Dr. Douglas, com a palavra. Tá. Esse processo aqui, na verdade, ele já foi julgado, o recurso ordinário dele já foi julgado 2 vezes, em câmaras diferentes. É básico, acreditamento indevido de inidôneo. Só que o que aconteceu? O contribuinte entrou com ação judicial para pedir que anulasse os julgamentos por cerceamento do direito de defesa por falta de intimação. E aí, essa é a 3ª vez que vai ser julgado. Eu vou ler o relatório completo. O mérito a gente faz rapidamente, porque o mérito já foi analisado 2 vezes, e essa é a 3ª. Então, só para ficar consignado aqui, caso ele reclame novamente na via judicial, a gente tem como provar que ele não compareceu à sustentação oral pela 3ª vez. Ele foi intimado, sim. O problema maior na ação judicial é que a Fazenda, aqui o TIT, sei lá, ou a Procuradoria, na verdade a gente, aqui o TIT não conseguiu comprovar a intimação do contribuinte a tempo para ele poder fazer a sustentação oral. Nesse caso aqui, ele foi intimado até via correio, foi intimado via eletrônica, né, publicação de pauta eletrônica. E aí, só para ficar consignado que
que de fato ele foi intimado e não compareceu, tá? Então eu vou passar aqui ao relatório. Então, o recurso ordinário interposto pelo contribuinte contra a decisão de folhas 267-275, julgou procedente auto de infração lavrado contra a empresa que teve imputado as seguintes infrações: crédito indevido do ICMS, decorrente de escrituração de documentos fiscais nele referenciados relativamente à entrada de mercadoria no estabelecimento e que não atende às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICNES, conforme se comprova pela cópia do processo de inidoneidade juntado. Tais créditos estão lastreados em notas fiscais supostamente emitidas por BBC Importação e Exportação IRL, cujos documentos emitidos a partir de 12 de setembro de 2012 são inidôneos por simulação de existência do estabelecimento. Aí, item 2, creditou-se indevidamente ICMS, decorrente da escrituração de documentos fiscais nele referenciados, relativamente à entrada de mercadoria no estabelecimento e que não atende às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICNES, conforme se comprova pela cópia do processo de inidoneidade juntado. Tais créditos estão lastreados em notas fiscais eletrônicas, supostamente emitidas por WD, Turri, Comércio de Lubrificantes, talvez, e IRL, cujos documentos emitidos desde o início de sua inscrição são inidôneos por simulação de existência do estabelecimento. O contribuinte apresentou sua defesa, alegando em apertada síntese que as declarações de inidoneidade foram posteriores às operações e que naquele momento as empresas declaradas inidôneas estavam habilitadas no site Sintegra, que é terceira de boa-fé e agiu com cautela nas relações comerciais com seus fornecedores, e retroatividade do ato administrativo de declaração de inidoneidade, multas confiscatórias e juros ilegais. O agente fiscal atuante apresentou sua manifestação fiscal, manifestando-se sobre a regularidade do procedimento fiscal, sobreveio decisão de primeira instância, mantendo-se ainda tal como lavrado. Então, o contribuinte apresentou recurso ordinário, com indicação de precedentes, e que, ora recorrente, praticamente repetiu os argumentos apresentados em sede de defesa, de forma bem resumida aqui, que as declarações de inidonidade foram posteriores às operações e que, naquele momento, as empresas declaradas inidôneas estavam habilitadas no site do Sintegra, que é terceira de boa-fé, e agiu com cautela nas relações comerciais com suas fornecedoras, e retroatividade da administração de declaração de inidonidade, multas confiscatórias e juros ilegais. A representação fiscal apresentou seu parecer sobre o recurso ordinário, pugnando pela a manutenção da decisão proferida em primeira instância, com a manutenção do AIN. Então, distribuídos os autos ao juiz Argos Magno de Paula Gregório, foram incluídos em sessão de julgamento do dia 7 de fevereiro de 2018, inclusão em pauta no dia 31 de janeiro de 2018, conforme consta as folhas 335, perante a 16ª Câmara Julgadora, a partir da análise do documento fático probatório, entendeu por não restar comprovada a boa-fé do recorrente, negando provimento ao recurso ordinário, mantendo integralmente a atuação fiscal. Referido voto foi acompanhado pela unanimidade dos demais julgadores, componentes da referida Câmara Julgadora. Consta as folhas 336 que o patrono não compareceu para realizar a sustentação oral. O contribuinte apresentou recurso especial, em que foi indeferido o seu processamento. Ocorre, entretanto, que a recorrente ajuizou ação judicial consubstanciada no número ali indicado, a qual, conforme informações prestadas pela digna Procuradoria do Estado, foi julgada totalmente procedente, no sentido de anular o julgamento do recurso, vez que ilegal a ausência de intimação da autuada da data do julgamento realizado. No dia 16 de outubro de 2020, houve a divulgação no sítio da Secretaria da Fazenda, na Rede Mundial de Computadores, a inclusão do processo em pauta de julgamento do dia 23 de outubro de 2020. Na data aprazada, o interessado não compareceu para realizar a sustentação oral, o que importou em sua desistência, folha 444, e o julgamento foi realizado perante a 11ª Câmara Julgadora, em que foi designado como relator o juiz Galderiz Fernandes Teles, que proferiu seu voto no sentido de conhecer o recurso ordinário e negar provimento acompanhado por unanimidade. O contribuinte apresentou novamente recurso especial, que foi indeferido, cujo processamento foi indeferido. A recorrente alegou em sede de cumprimento de sentença daquele processo indicado, a qual, conforme informações prestadas pela Procuradoria,
foi julgado totalmente procedente no sentido de anular o julgamento do recurso, vez que ilegal a ausência de intimação da autuada na data do julgamento realizado, determinando novo julgamento. Consta nos autos que o patrono do contribuinte foi intimado pela edição 2630 do Diário Eletrônico, no dia 18 de 4 de 2022, com o seguinte despacho: intimação do despacho. Em cumprimento de decisão judicial, fica o contribuinte cientificado da inclusão do processo em pauta de julgamento da segunda Câmara Julgadora do dia 17 de 5 de 2022, o não comparecimento da parte para a realização da sustentação oral importará em desistência nos termos do artigo 5º, parágrafo 7º do Regimento Interno do TIT. Esse é o relatório do processo. Já passo ao voto, presidente. Só para ficar consignado que houve intimação, né, ainda que pela rede mundial, e o contribuinte se insurge quanto a isso, agora tem comprovação de que foi feita efetivamente a intimação do contribuinte e ele, de fato, mais uma vez não compareceu. Aí passo aqui questões que não comportam conhecimento, caráter confiscatório das multas aplicadas, juros ilegais. Então, artigo 28 da Lei 13457, com relação ao caráter confiscatório das multas, e súmulas 10 e 13 do TIT, com relação à aplicação da Selic, a aplicação da multa conforme a legislação vigente. Aí, quanto ao mérito, o contribuinte, eu vou resumir aqui, eu coloquei o voto clássico de inidoneidade, mas eu vou resumir: o contribuinte não apresentou nenhum Sintegra, apesar de alegar, não apresentou nenhuma outra prova, não tem comprovante, não tem nada, tá? Então, quanto ao mérito, eu estou negando o provimento aí. Então, na parte dispositiva, eu conheço em parte do recurso ordinário e na parte conhecida, nego do provimento, para manter a decisão recorrida, presidente, assim como o voto. Cumprimento, doutor Douglas, inclusive pelo relatório, pelas observações, né, para deixar bem claro que essa questão aí da intimação, né, em cumprimento da decisão judicial foi devidamente cumprida e o processo está em discussão. Estamos de acordo aí com o voto do relator, senhor presidente. Eu também cumprimento o doutor Douglas pelo voto e vou acompanhá-lo. Também parabenizo aí, doutor Douglas, pelo voto e vou acompanhar. Quanto ao mérito, não tem discussão nenhuma nos autos, né? Mais questão processual mesmo. Também estou acompanhando. Bom, diante da manifestação de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço, então, que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário conhecido em parte, na parte conhecida não provido à unanimidade. Julgamento encerrado, e com o encerramento deste julgamento, nós completamos a pauta de hoje. Estou, então, encerrando a sessão de julgamento.
Sessão de julgamento encerrada. Declaro, então, encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu cumprimento a todos pela colaboração e pelos trabalhos realizados. Os votos foram muito bem proferidos e estamos aí encerrando, na data de hoje, mais uma sessão. Cumprimento a todos e espero estar em breve aí com vocês. Estarei ausente, então, a partir da próxima sessão. Vou ficar 3 sessões ausentes aí, que eu vou fazer uma viagem, então eu não vou estar presente. O doutor Douglas vai